boa tarde a todos e a todas, os que estão aqui presentes. E lembrar o seguinte: quando já em setembro a FENPROF promoveu uma ação de solidariedade também, no caso com o povo sarauí, a ideia, e dissemos logo na altura, era precisamente a de promovermos duas sessões. Uma sobre a situação no Sahara Ocidental e outra sobre a Palestina. Aliás, o nosso sindicato, Pessoas do Norte, tinha tido precisamente, algum tempo antes, uma reunião na própria sede do sindicato com o representante do Estado palestino, aqui em Portugal, e, portanto, a ideia era, e é isso que estamos a concretizar, levar por diante esta iniciativa, escolhendo nós esta data. Porquê também? Porque amanhã, dia 29 de novembro, assinala-se o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. É um dia que desde os anos 70, se não me engano, 77, foi declarado como tal pela ONU. E, portanto, pareceu-nos a nós que, integrado precisamente neste dia, que é um dia internacional, e, portanto, por uma organização insuspeita, agora, para usar um termo que muitas vezes nós usamos, entendemos que era o momento certo para fazer esta iniciativa. Dizer que convidamos e agradecemos o Carlos Almeida, que é vice-presidente do Movimento de solidariedade com o povo palestino. O nome é mais complicado, a designação, mas assim, resumido, é isso que se trata. Uma organização que eu, se não me engano, continua a ser presidida pela Maria do Céu Guerra, sim, ok, e também a Dima Mohamed, que tem estado em muitas iniciativas sobre o seu povo, porque é palestina, já está em Portugal há alguns anos. Se também não me engano, é docente na Universidade, sim, de Lisboa, certo? Nova, nova. Ok, na Universidade Nova, certo? E que, obviamente, que mais do que qualquer um de nós, enfim, sentirá com certeza o que passa aquele povo. A FENPROF tem um historial, não é novo, já é de há muitos anos, de relacionamento com as organizações sindicais de docentes da Palestina, que já participaram com representantes seus, quer da organização que existe dentro dos próprios territórios, quer dos que são, digamos, fora do território da Palestina. E, portanto, há várias organizações, já tivemos ambas, várias, nos nossos congressos, e também já tivemos em reuniões nossas delegações de professores palestinos que vieram a vários países falar da situação e das dificuldades que existem na Palestina relativamente à situação que lá se vive, não é? E, portanto, que não é de agora, não é de novembro, não é de outubro, não é de julho, não é de 2023, nem 21, nem 15, e, portanto, é disso que se irá aqui falar. É de há muitos anos, é de há muitas décadas, infelizmente, um massacre permanente daquele povo, e, portanto, nós já tivemos ações várias e, atualmente, até no âmbito da Internacional de Educação, a Organização Mundial que a FENPROF é afiliada, aliás, do nosso país, para além da FENPROF, também a FNE, também o SINDEP integram essa Internacional de Educação. Estamos também comprometidos e que iremos agora, porque a campanha foi lançada há muito pouco tempo, e, portanto, com a divulgação da campanha de solidariedade com professores e alunos da Palestina, com diversos tipos de manifestações solidárias, incluído também, evidentemente, com uma comparticipação financeira que depois será também utilizada para a reconstrução de escolas, para a compra de material, uma vez que praticamente tudo ficou destruído e, portanto, quase nada, e não apenas as escolas palestinas, também da ONU, também de outras, restou. E isso significa, portanto, que só com o apoio internacional,
nos casos apoio solidário, noutros casos apoio institucional também, é que será possível repor, pelo menos dentro daquilo que se pode considerar razoável, uma situação que é hoje de destruição completa e total, praticamente no território todo, particularmente em Gaza, mas também em parte da Cisjordânia. Pronto, e apresentado isso, e era apenas para dizer porque estamos aqui, porque quisemos estar aqui e porque queremos continuar neste apoio solidário, que fiz esta breve intervenção. A palavra agora, claro, é dos nossos convidados e, conforme já combinámos, vamos passar para o enquadramento geral e também para um pouco de história e do que está hoje a acontecer para o Carlos Almeida e depois a Dima. Portanto, as intervenções andarão na ordem de 20 a 30 minutos, estas duas intervenções, e depois um período de debate também, procurando terminarmos por volta das 19h30, e, portanto, um período de debate para alguma questão que queiram pôr, que, entretanto, também podem ir começando, se assim o entenderem, a colocar no QIA ou noutro espaço. Portanto, Carlos Almeida, a palavra é tua e força aí. Pronto, então, muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradeço em nome do MPPM, em meu nome pessoal, o convite. Quero, aliás, também começar por felicitar a FENPROF por esta iniciativa, pela oportunidade de nos juntar a todos, e já percebi aqui pelo chat que estamos a falar para colegas e para gente um pouco espalhada um pouco pelo país, isso é ótimo. Nós, pela nossa parte, MPPM, temos dado uma contribuição para levar a solidariedade com a Palestina neste momento tão exigente, tão grave que nós estamos a viver a todos os cantos do país, e é ótimo termos esta oportunidade também de falarmos para pessoas, para colegas, em tantas partes do país. Eu queria começar já agora por complementar um pouco a informação que o Magno Nogueira referiu no início. De facto, amanhã assinala-se o Dia Internacional de Solidariedade com a Palestina, e vale a pena explicar porque é que surgiu este dia, não é? Porque o facto de este dia ter sido designado pelas Nações Unidas como Dia Internacional de Solidariedade é em si mesmo significativo do ponto em que estamos. De facto, foi em 1977 que a Assembleia Geral das Nações Unidas determinou que o dia 29 de novembro fosse, a partir daí, assinalado como Dia Internacional de Solidariedade. E porquê? Porque 30 anos antes, ou seja, em 1947, a mesma Assembleia Geral das Nações Unidas tinha aprovado a célebre resolução número 181, que dividia a Palestina em dois Estados, um Estado que viria a ser o Estado de Israel e um Estado da Palestina. E em 1977 a Assembleia Geral das Nações Unidas constatava que 30 anos envolvidos o povo palestino continuava sem ver reconhecido o seu direito a constituir um Estado, tal como tinha sido determinado pela própria Assembleia Geral. E, portanto, o facto de, no mesmo dia, se passar a assinalar o Dia Internacional de Solidariedade é uma espécie de chamamento e de alerta, de responsabilidade da comunidade internacional relativamente a uma expectativa, a um direito que ficou reconhecido nas resoluções das Nações Unidas, que as Nações Unidas reconhecem ao povo palestino e que até hoje continua por cumprir, e é verdadeiramente, se quisermos, isso que nos traz ao ponto em que estamos. Eu vou partilhar aqui uns bonecos que vão acompanhar um pouco a minha conversa, espero que já o estejam a ver. Aqui estamos. E eu queria começar justamente pela célebre declaração justamente do Secretário-Geral das Nações Unidas, que à época, quer dizer, quando foi proferida, tanta tinta fez correr e tão descabeladas reações suscitou da parte dos dirigentes do Estado de Israel. A afirmação do Secretário-Geral das Nações Unidas, proferida no dia 24 de outubro de 2023,
que afirmava que aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro não tinha acontecido no vazio. Ela surgia num contexto de opressão, de colonização, de ocupação do território da Palestina, ocupado em 1967. E que não é possível isolar um facto do seu contexto e da sequência em que ele se integra. Na verdade, a afirmação do secretário-geral das Nações Unidas só tem um problema, na verdade, não são 56 anos, na verdade nem sequer são 75, porque são 75 os anos envolvidos desde a criação do Estado de Israel. Nós podemos mesmo dizer que a questão palestina, e eu não falo de um conflito, falo de uma questão palestina, a questão da Palestina tem mais de 100 anos. E podemos até identificar a data a partir da qual nós podemos falar de uma questão palestina. E a data é o dia 2 de novembro de 1917, e o que aqui tem à vossa frente é o documento que simboliza, se quiserem, digamos, essa data. Que documento se trata? Trata-se de uma carta que o então secretário dos Negócios Estrangeiros do governo britânico, Arthur Balfour, escreve a Lord Rothschild com o propósito de ser entregue a uma organização que tinha sido criada no final do século XIX na Europa, o Congresso Sionista. Nessa carta, estamos no final da Segunda Guerra Mundial, portanto, em que a Palestina era, na altura, administrada pelo Império Otomano. Nessa carta, o governo britânico declarava a sua vontade em promover a constituição na Palestina do que ficou constituído como um lar nacional para o povo judeu. A expressão aqui está a meio na carta. Portanto, promovendo então a imigração sionista de população judaica do centro da Europa para a Palestina e a constituição de uma entidade política. A formulação foi cuidadosamente preparada, mas na verdade do que se tratava era desde logo da constituição de uma entidade política na Palestina, de um Estado, verdadeiramente, para essa população europeia que fugia às vagas de perseguição contra as comunidades judaicas no centro da Europa. Eu quero chamar a atenção para que esta carta tem um outro pormenor em relação ao qual vale a pena atentar. É porque, no mesmo passo em que se diz que o governo britânico favorece a criação da Palestina de um lar nacional do povo judeu, acrescenta-se que nada deve ser feito que prejudique os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina. Ou os direitos e estatuto político que os judeus gozam em qualquer outro país. Eu queria chamar a atenção desta expressão porque ela, na verdade, encerra a raiz do problema, que é, por um lado, reconhece-se a uma população que não vive na Palestina o direito o direito político a constituir um Estado na Palestina, e do mesmo passo nega-se à comunidade que vive na Palestina e que passa a ser designada pela negativa, não por aquilo que ela é, povo palestino, mas por aquilo que ela não é, comunidades não judaicas que vivem na Palestina. Recusa-se a essa comunidade o exercício de direitos políticos. Ou seja, reconhecem-se direitos civis, direitos religiosos, mas não o direito político ao povo que, na verdade, vivia na Palestina, povo, aliás, que era judaico, cristão, muçulmano, de todas as variantes, se quiserem, do cristianismo e também, já agora, do Islão. Ora, esta declaração será integrada a partir de 1920 no mandato britânico. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, a Sociedade das Nações atribui à Grã-Bretanha a administração do território da Palestina.
E este propósito, o propósito do favorecimento da constituição de um lar nacional para o povo judeu, é integrado nesse mandato, ou seja, a Grã-Bretanha assume, em nome da Sociedade das Nações, o propósito de promover a imigração judaica europeia para a Palestina, para aí constituir um Estado. No governo de que fazia parte Arthur Balfour, havia apenas uma pessoa judia. Chamava-se Edwin Samuel Montagu, era ministro desse governo e foi, curiosamente, a única pessoa que votou contra esta declaração. Num documento de que aliás tem aqui digamos uma cópia e sobretudo um excerto, o Edwin Montagu explicou de forma cristalina as razões para a sua oposição a este propósito de favorecer a constituição daquilo que depois, mais tarde, será o Estado de Israel. E diz ele logo num texto célebre em 4 pontos, que foi publicado, aqui vem em baixo, 23 de agosto de 1917, ele diz: eu asseguro que não existe uma nação judaica. Os membros da minha família, por exemplo, que vivem neste país há gerações, não têm nenhum tipo de comunidade de visão ou de desejo com qualquer outra família judaica em qualquer outro país, excetuando o facto de professarmos a mesma religião. Não existe mais verdade em dizer que um judeu inglês e um judeu moro são da mesma nação do que em dizer que um cristão inglês e um cristão francês são da mesma nação. E por aí adiante. Eu gosto sempre de trazer esta informação, que aliás é pouco conhecida e quase nunca citada, para que se perceba que, na verdade, do que se tratava não era de que a própria ideia da existência de uma entidade política, um povo, uma nação judaica, era um tema de debate interno dentro das comunidades judaicas do centro da Europa e que, na verdade, essa própria ideia era até bem recente e resulta, na verdade, digamos, do processo que vem a desembocar na criação do Congresso Sionista e depois das várias hipóteses ou soluções que se vêm a colocar para essa possibilidade da constituição desse Estado, até que a questão se cristaliza em torno da Palestina. A verdade é que, como eu referi já a propósito da Carta de Balfour, na Palestina, ao contrário do mito sionista, vivia uma comunidade, um povo, uma sociedade que era, em parte, uma sociedade camponesa, mas onde, ao mesmo tempo, havia núcleos urbanos muito significativos, Jerusalém, Nablus, Hebron, onde uma burguesia nascente estava em contacto com o mundo, uma sociedade multirreligiosa, portanto, onde conviviam sem conflito diferentes famílias e profissões religiosas, diferentes correntes do cristianismo, diferentes correntes do islão e também uma comunidade judaica que, repito, sempre fez parte, sem conflito, da paisagem cultural da Palestina. Ora, o projeto sionista confronta-se desde o início com um problema, e o problema é justamente a existência na Palestina dessa sociedade. Os primeiros viajantes sionistas que visitam a Palestina ainda no século XIX, um deles tem uma expressão que ficará célebre, que é: ele visita a Palestina e quando regressa diz a noiva é linda, mas na verdade já está comprometida. Ou seja, a Palestina era uma terra bonita, espetacular, aprazível, mas na verdade já estava comprometida por um povo que vivia naquele lugar. Este mapa que aqui têm deste lado esquerdo é um mapa de 1920, é um mapa da Sociedade das Nações de 1920, e todos estes pontinhos vermelhos são comunidades palestinas, cidades, vilas, aldeias.
sendo os pontos azuis lugares de, portanto, assentamentos já da migração sionista europeia, e os pontos negros são lugares onde, apesar de tudo, a população era já de alguma forma equilibrada entre a população palestina e a população judaica que se tinha fixado na Palestina. Isto para dizer que, desde o início do projeto sionista, a ideia da transferência da população palestina, ou seja, da limpeza étnica da Palestina, está muito presente. E há inúmeros testemunhos disso. Eu trouxe-vos um, mas há muitos outros. Este senhor que aqui vem chama-se Joseph Weitz. Ele foi o diretor-presidente da Agência Judaica, portanto, a organização que promovia a migração e que organizava socialmente as comunidades que migraram para a Palestina nesta época, portanto, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. E ele escreveu nos seus diários, em 1940, isto que aqui vos diz, aqui reproduzo. Entre nós deve ser absolutamente claro que não existe espaço para dois povos neste país. Não há nenhum desenvolvimento desenvolvimento nos colocará próximos de ser um povo independente neste país tão pequeno. Depois dos árabes serem transferidos, o país será totalmente aberto para nós. Com os árabes no país, permaneceremos ou continuaremos sempre limitados. A única forma é transferir os árabes daqui para os países vizinhos. Todos eles, exceto talvez Belém, Nazaré, a Cidade Velha. E a transferência deve ser feita através da sua absorção no Iraque, na Síria ou mesmo na Transjordânia. Transjordânia corresponde àquilo que é hoje a Jordânia. Para esse objetivo, devemos encontrar dinheiro, muito dinheiro. E apenas então o país será capaz de absorver milhões de judeus e uma solução será finalmente encontrada para a questão judaica. Não existe outra solução. Ou seja, o projeto sionista, o projeto da constituição de uma entidade política, de um Estado judaico na Palestina, confronta-se sempre com a existência de um povo. Confronta-se sempre, na verdade, com a falsidade do mito que foi criado de uma terra sem povo para um povo sem terra. E desde os primeiros dirigentes do movimento sionista, está muito claro que a constituição desse Estado seria inviável no seu pensamento se ele não seria inviável se ele integrasse a população palestina que vivia nesse território. Portanto, a ideia da transferência da limpeza étnica é constitutiva do projeto sionista. O que aqui têm são três mapas, estes já, digamos, das Nações Unidas. O que tem o mapa ao centro, este mapa corresponde ao plano de partilha da resolução número 181 que referi no início, aquela que divide a Palestina em dois territórios. A zona amarela corresponderia ao Estado da Palestina, ao Estado árabe da Palestina, e a zona verde ao território atribuído ao futuro Estado de Israel. Eu ponho estes mapas porque gostaria que confrontassem este mapa central com os outros dois mapas. Os outros dois mapas indicam-nos, e são mapas de 1946, portanto, um ano antes da aprovação da resolução da partilha, não é? E dizem-nos qual é, por um lado, a população e qual é, por um lado, a propriedade da terra. Este que aqui tem, nós vemos que em largas faixas do território que estava atribuído ao futuro Estado de Israel, a maioria da população era palestina, largamente aqui no sul e mesmo aqui na zona, nesta parte norte, correspondente aqui a esta região aqui, e mesmo também aqui junto à costa, a população palestina
do futuro Estado de Israel, a população palestina era muito, muito significativa. E se formos aqui à propriedade da terra, este mapa que aqui está deste lado, também a desproporção é ainda maior. Portanto, está muito claro para os dirigentes sionistas que o plano de partilha criava uma realidade que, para eles próprios, tornava o projeto da constituição do Estado de Israel insustentável. E é por isso que, logo a partir de dezembro de 1947, as milícias sionistas na Palestina desencadeiam uma campanha que teve várias fases, que se intensificou, evidentemente, a partir do início de 1948, mas que se inicia, de facto, poucos dias depois da aprovação do plano de partilha, uma campanha de terror, de massacres, cujo objetivo é expulsar a população palestina, desde logo, do território que o plano de partilha aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas atribuía ao futuro Estado da Palestina. O que aqui têm é um excerto de uma declaração de Ben Gurion, o primeiro-ministro de Israel, proferida em fevereiro de 1948. Ele vinha, portanto, esta declaração foi proferida durante uma reunião do seu partido e, portanto, ele fez a viagem entre Tel Aviv e Jerusalém. Portanto, ao chegar a Jerusalém, quando ele chega a esta reunião, ele faz esta declaração que aqui vos reproduzo. Diz ele: quando eu cheguei a Jerusalém, eu sinto que estou numa cidade judaica. Este sentimento eu tive-o apenas em Tel Aviv ou em alguma outro kibbutz. É verdade que nem toda a Jerusalém é judaica, mas existe já um grande bloco judaico. Quando nós entramos na cidade através de Lifta e Romema, através de Mahanena Yehuda, a rua King George e Mea Shearim, não existem árabes. 100% judeus. Em muitos bairros árabes no Ocidente, na parte ocidental da cidade, não vemos nenhum árabe. E eu acho que isto não vai mudar. E o que aconteceu em Jerusalém e em Haifa pode acontecer em largas partes do país. E se continuarmos, será possível que nos próximos 6 ou 8 meses grandes mudanças consideráveis aconteçam no país, muito consideráveis a nosso benefício. Certamente serão mudanças consideráveis na composição demográfica do país. Repito, esta declaração foi feita em fevereiro de 1948 e em fevereiro de 1948 a realidade já era esta no eixo entre Tel Aviv e Jerusalém. Se hoje forem à Palestina, qualquer um de nós poderá ainda, se os colonos o permitirem, se o exército israelita o permitir, poderá ainda visitar as casas que foram abandonadas em Lifta, uma vila numa encosta dos montes que circundam Jerusalém, com exemplares de primeira qualidade, de primeira relevância da arquitetura tradicional nos centros urbanos da Palestina, uma cidade, digamos, uma vila fantasma, se quiserem, porque esta população, como digo, foi expulsa das suas casas. E, portanto, repito, estávamos em fevereiro de 1948 e Ben Gurion anunciava um processo que estava em marcha com o objetivo de expulsar essa população. E, portanto, esse processo vai desenrolar-se e vai intensificar-se, é pontuado por campanhas de terror, provocando o êxodo da população, mas também por massacres. O mais famoso desses massacres é Deir Yassin,
também uma vila mais ou menos perto de Jerusalém. Esta fotografia que aqui tem é uma fotografia dos órfãos de Deir Yassin, ou seja, das crianças cujos pais, cujas famílias foram massacradas nessa aldeia. Essa campanha de limpeza étnica é conhecida na memória nacional do povo palestino por uma palavra árabe, Nakba, que significa catástrofe. E entre Deir Yassin e o que está a acontecer hoje na faixa de Gaza existe uma continuidade profunda. Na verdade, do que nós estamos a falar é da continuação do mesmo processo persistente de expulsão, de ocupação, colonização, limpeza étnica da população palestina. Não já como em 1948, da população palestina que ocupava o território que a Resolução número 181 atribuía ao tal futuro Estado de Israel, mas de toda a Palestina, agora também os territórios ocupados, palestinos ocupados em 1967, faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e portanto, faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e margem ocidental do Rio Jordão, ou às vezes designada por Cisjordânia. E, portanto, este é verdadeiramente o quadro que explica aquilo que está a acontecer, o propósito, os propósitos do exército israelita, quer nas ações que tem vindo a desencadear sobre a população palestina da faixa de Gaza, quer sobre aquilo que está a acontecer igualmente na margem ocidental do Rio Jordão, embora sem o eco mediático daquilo que está a acontecer na faixa de Gaza. Hoje, a generalidade das organizações de direitos humanos, e eu falo de organizações internacionais, mas também de organizações de Israel, são unânimes em caracterizar o regime que Israel impõe sobre o povo palestino como apartheid. Apartheid do Rio Jordão ao mar. Apartheid que se exerce dentro das fronteiras que são reconhecidas internacionalmente como as fronteiras do Estado de Israel, não que Israel as tivesse designado como suas, porque Israel nunca identificou quais eram as suas fronteiras, mas as fronteiras, digamos, do armistício de 1949, mas também da população palestina que vive nos territórios ocupados em 1967. O que nós estamos a viver desde o dia 7 de outubro não tem nenhum paralelo na nossa história de vida. A escala de destruição, de morte, não tem, quer dizer, nós não conhecemos isto e, aliás, responsáveis das Nações Unidas e das organizações humanitárias têm-no dito repetidamente. Não há nenhuma tragédia na história das Nações Unidas com a dimensão que nós temos observado. Mas eu escolhi trazer aqui estas frases porque nós estamos numa sessão com professores. E uma das dimensões, se quiserem, insuportáveis daquilo que nós temos vivido é o grau de desumanização, o grau de discurso de ódio que tem sido proferido por sucessivos dirigentes de Israel e que tem sido absolutamente silenciado na generalidade da comunicação social e, sobretudo, dos opinadores que enchem os noticiários televisivos, em alguns casos, limitando-se a reproduzir aquilo que é a propaganda do Estado de Israel. O que não são palestinos, nem são militantes da causa palestina, são os próprios dirigentes de Israel, como aqui se vê, que afirmam abertamente que o que se trata com a operação que está em curso na faixa de Gaza é de uma chacina, é de um genocídio. E eu uso a palavra genocídio com o peso todo que ele tem e o entendimento que é o entendimento do direito internacional. Há uma convenção das Nações Unidas
aprovada em 1951, que estabelece o que é genocídio. Define 5 critérios alguns dos quais se pode definir o que é um genocídio. Esses 5 critérios estão todos preenchidos naquilo que está a acontecer na faixa de Gaza. Portanto, o grau de... o propósito é extinguir a população palestina, é um castigo coletivo imposto a uma população para lá, digamos, destas sucessivas, e como digo, aqui são primeiro-ministros, estão ministros dos negócios estrangeiros, estão presidente de Israel, aqui não coube aqui, mas estava ali a primeira declaração, até era uma declaração do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Portanto, peço desculpa, agora atrapalhei-me aqui com esta coisa. Portanto, o nível de discurso de ódio absolutamente insuportável e inadmissível. E que não deveria passar sem uma censura internacional, e infelizmente ela não está a acontecer. Eu termino, deixo-vos com uma frase do intelectual palestino, provavelmente do mais célebre intelectual palestino, Eduardo Said, já falecido, um excerto do seu Representations of the Intellectual. Eu tenho aqui uma coisa que me impede, agora já sei, diz ele: nada, em minha opinião, é mais repreensível do que aqueles hábitos de pensamento no intelectual que induzem à evasão. Essa perspectiva característica que nos distancia de uma posição de princípio, de uma posição difícil e de princípio, que nós pensamos ou sabemos que devemos tomar, mas que decidimos não assumir. Não queremos parecer demasiado políticos, temos medo de ser controversos, precisamos do apoio, da aprovação do chefe ou de uma figura de autoridade. E queremos manter a nossa reputação de sermos equilibrados, objetivos e moderados. Diz ele, para um intelectual, estes hábitos de pensamento são corruptores, por excelência. E se alguma coisa pode neutralizar e matar a paixão de uma vida intelectual, é a internalização destes hábitos. Pessoalmente, eu encontro-os em um dos temas contemporâneos mais difíceis, a Palestina, onde o medo de falar sobre uma das maiores injustiças da história moderna tem sido dominante, e apesar disso, o abuso e a desumanização de qualquer pessoa que fala em nome dos direitos do povo palestino e da sua autodeterminação, portanto, por aí adiante. Eu queria terminar justamente também porque estamos entre professores, queria terminar-vos com esta frase, que é um grito de uma chamada de consciência, recordando também que, eu estou a citar muito, mas António Guterres disse numa das várias conferências de imprensa que o que estava a acontecer em Gaza não era uma crise humanitária só, era uma crise de humanidade. E eu acho que perante uma crise de humanidade, e com isto vou terminar, com uma crise de humanidade, todos nós, todas e todos nós, devemos sentir um imperativo, que é um imperativo de dizermos, fazermos ouvir a nossa voz. Não ficarmos silenciosos, não nos acomodarmos ao conforto da nossa posição e termos a coragem e, eu diria, a humanidade de assumirmos a coragem de tomar a posição, e uma posição que seja em nome do direito, da justiça internacional e dos valores elementares de respeito pela dignidade da pessoa humana, que estão a ser todos os dias violentados pela brutal campanha de desumanização, de violência, de barbárie que o exército israelita, que o
que o governo de Israel leva a cabo sobre a população palestina. E cada uma de nós, nos seus gestos mais singelos do seu dia a dia, mas também coletivamente, temos uma palavra a dizer neste momento tão limite que nós estamos a viver. Eu chamo a atenção para que na faixa de Gaza foram destruídas dezenas de escolas. Colegas nossos, professores, foram massacrados. Escolas das Nações Unidas foram destruídas. E é nosso dever dizer que, em nosso nome, isto não pode acontecer. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. E não pode, de facto, em nosso nome, por isso estamos precisamente também aqui para reafirmar isso. O Carlos, eu não apresentei, o Carlos Almeida, nosso colega, é docente na Universidade Nova de Lisboa, certo? Não, Universidade de Lisboa. Eu é que sou da Universidade de Lisboa. Ah, tu é que és, eu confundi-vos. Pronto, então o Carlos é que é da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova temos a Dima. E de facto o Carlos é das pessoas que neste país e no mundo, se calhar, tem toda a legitimidade para pedir que sejamos corajosos. Ele tem sido, dando a cara pela causa palestiniana, e não só agora, eu já há vários anos, há uns anos valentes, que assisti a uma conferência na Casa do Alentejo, em Lisboa, onde o Carlos interveio, e a partir daí achei que de facto era a pessoa que nós queríamos que pudesse fazer esta explicação, precisamente porque a questão aqui não é limitar-nos apenas ao que está a acontecer agora, e isso é importantíssimo, e nós não podemos fingir que não está a acontecer nada, ou que o que está a acontecer é porque, enfim, teve razões para isso, não teve. Mas porque já acontece e a história é bom que nós todos a conheçamos. Eu tenho estado a ler, vou lendo, entremeando com outros, o livro da autobiografia do Khalid Rashid, penso que é esse o nome, e que de facto alguns dos aspectos que aqui foram tratados também lá vêm. Penso que ele é descendente até de gente que esteve à frente, presidente da Câmara, o avô, ou qualquer coisa assim, da Câmara de Jerusalém, e ele é um professor universitário norte-americano, embora de descendência palestina, e é bom, nós conhecemos bem a história para também percebermos o que há aqui de abuso nesta situação. A Dima, claro, sentirá isto mais do que todos nós, porque não é só uma questão de solidariedade, ela é palestina e a palavra agora é dela. E obrigado por também aqui estares, Dima. Obrigada, Mário, obrigada, Anabela, também Carlos, e obrigada, PenProf, pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui a nos ouvir. Estamos a viver tempos muito difíceis. Acho que Carlos, Mário já falaram disso. E se há uma coisa que nos pode confortar como povo palestiniano é a solidariedade. Se há uma coisa que nos pode dar força para enfrentar o que está a acontecer na Palestina é a solidariedade. E assim gostaria de começar por dizer que não é possível dizer, não é possível descrever a importância da solidariedade com o povo, com o meu povo, e se calhar queria falar muito sobre isso hoje. Então queria falar se calhar sobre é difícil decidir como é que falamos sobre a realidade na Palestina. Eu estou sempre feliz a falar depois do Carlos, porque Carlos consegue sempre dar o contexto histórico. E acho que o que vou fazer hoje, vou se calhar aprofundar um pouco a ideia que Carlos já mencionou, a ideia que estamos perante um projeto colonial israelita que está a acontecer na faixa de Gaza, o que está a acontecer na Cisjordânia, em Jerusalém e mesmo nas cidades palestinianas dentro de Israel, faz parte de um projeto que tem uma lógica, infelizmente, simples. É uma lógica de aniquilação da Palestina. Aniquilação material e também simbólica. Então, se calhar vou falar um pouco sobre isso. O que é este projeto? É um projeto que tem muitas caras. É um projeto injusto,
é um projeto que chama pela resistência. Então, queria falar sobre o projeto da aniquilação israelita, queria falar da resistência deste projeto e queria falar da solidariedade, porque para mim eu vejo que através da solidariedade todos os povos do mundo podem participar na luta do povo palestiniano, a luta justa pela justiça, pela liberdade, pela igualdade, pela dignidade. Esta luta é a luta de todos os povos e esta participação dos povos na luta do meu povo acontece através da solidariedade. Então, o projeto colonial israelita, sem falar muito da história, porque o Carlos já o fez, eu queria dizer que a aniquilação material e simbólica acontece no tempo e no espaço, desde os primeiros bandos sionistas, designados como bandos, como grupos terroristas, pelo governo, pelas autoridades do mandato britânico que governaram a Palestina nos anos 40, a expulsão, a limpeza étnica, os massacres, desde os anos 40, eu diria, até hoje em Gaza, o que está a acontecer é uma tentativa de aniquilar a Palestina, de acabar com a Palestina, no sentido material, massacres, mas também no sentido simbólico, nas narrativas. E vou falar um pouco disso no tempo e também no espaço, porque eu acho que é importante ver o que está a acontecer na Palestina dentro de um quadro que revela a coerência do projeto sionista. Então, o que está a acontecer, o que aconteceu, o que está a acontecer agora em Gaza não é um evento isolado, não só que não aconteça no vazio, como o António Guterres já disse, mas também faz parte de um projeto completo que acontece na faixa de Gaza, já vimos, que acontece no mesmo tempo na Cisjordânia, em Jerusalém e também nas cidades palestinianas ocupadas dentro do Estado de Israel. Em Gaza, acho que não é necessário dizer muito. Nós vimos ao vivo. Hoje o porta-voz palestiniano no ONU estava a repetir os números que temos e falou de pelo menos 15.000 mortos. E quando estamos a dizer pelo menos, acho que só dizer pelo menos diz-nos muito, porque já não é possível contar os mortos, contar as pessoas que foram mortas nos bombardeamentos israelitas, porque há milhares debaixo dos escombros, porque há centenas que foram enterradas sem serem identificadas. Nós temos visto ao vivo bombardeamentos que não pararam. Vimos bairros completamente apagados, famílias que desapareceram todas. Estamos a falar de mais que 6.000 crianças. Estamos a falar de 80% da população da faixa de Gaza, 1.800.000 pessoas deslocadas. 80% das pessoas são deslocadas. Destas 1.800.000, 1.200.000 estão a viver agora nas escolas, nos centros, então, em condições de falta de dignidade total, com fome. Estamos a falar de pessoas a partilhar uma lata de atum e um pão durante o dia todo, 2 pessoas a comer só isso, sem água, sem gás. E só para repetir o que Carlos já disse, há uma crise humanitária em Gaza, mas o que está a acontecer lá não se trata de uma crise humanitária só. Quando olhamos para as imagens que vêm da faixa de Gaza, parecem terremotos, mas não é. Isto é feito
pelo exército da única democracia do Médio Oriente. O exército com a mais elevada moralidade do mundo. Então, o que está a acontecer em Gaza é o episódio mais sangrante, mas também o mais óbvio episódio do projeto de aniquilação. Já a faixa de Gaza foi cercada durante 17 anos. Então, já há 5 anos que as organizações internacionais estão a dizer que o bloqueio, o cerco de Gaza, está a tornar Gaza o lugar inviável. Não se pode viver na faixa de Gaza, diziam, a partir de 2022. E aqui, em 2023, estamos a ver o passo final, eu diria, no projeto de acabar com a existência palestiniana na faixa de Gaza. Eu peço desculpas se tudo isso parece um pouco alarmista, mas infelizmente acho que temos que olhar para o que está a acontecer e perceber exatamente o que está a acontecer. Não só que o que está a acontecer em Gaza não é uma resposta aos ataques terroristas de Hamas do dia 7 de outubro, porque nos últimos 17 anos de cerco, Israel lançou guerras sobre a faixa de Gaza quase todos os anos. Mas não só isso. Se estamos a olhar para o que está a acontecer na Palestina em geral, o que está a acontecer na Cisjordânia, percebemos que a política é a mesma, a prática é a mesma. Na Cisjordânia, a minha família vive na Cisjordânia, estamos a testemunhar uma outra maneira de deslocação forçada da população da Cisjordânia. Não são bombardeamentos que não param, mas são ataques de colonos que não param também. Colonos que estão a ser apoiados pelo exército israelita. Estamos a ver aldeias completas, fechadas, pessoas não têm a liberdade de sair da aldeia para ir à cidade mais perto, que às vezes é só 5 quilômetros de distância. Estamos a ver portadas que cortam as estradas e assim as pessoas são prisioneiros dentro das aldeias delas. A violência dos colonatos não é uma coisa nova, mas agravou muito desde que a guerra que Israel lançou na faixa de Gaza começou. O que agravou também são os ataques do exército israelitas, ataques sobre campos de refugiados, estão também a deter pessoas, também todos os dias. São 3.000 prisioneiros palestinianos que entraram nas prisões israelitas nas últimas 7 semanas. 3.000. Quando estamos a falar dos reféns que a Hamas tem, são 200 e quase 250, estamos a falar de 10.000 prisioneiros palestinianos dentro das prisões israelitas, muitos deles, milhares delas, em detenção administrativa. Este é no sistema legal israelita. O sistema legal israelita permite a detenção de pessoas sem julgamento por períodos de 6 meses que podem ser prolongados sem fim. E temos pessoas que estão nas prisões israelitas em detenção administrativa durante anos. Dos 150 prisioneiros que foram libertados nos últimos 4 dias, 98 deles não foram julgados. Se estes não são reféns, não sei o que são. O que está a acontecer na Cisjordânia, para mim, é a outra cara do projeto de aniquilação da Palestina. É o projeto de limpeza étnica que começou nos anos 40 e que continua agora. Força militar, os colonatos,
os colonatos não são bairros civis na Cisjordânia, e isto não é... Isto é a realidade que nós vemos. Na Cisjordânia, os colonos têm armas, têm o direito de ter armas, não só que são guardados, não só são protegidos pelo exército israelita, mas eles também são armados. Então, temos 750 mil colonos armados na Cisjordânia e estão a exercer violência cotidiana sobre os palestinianos. Em Jerusalém, vemos uma outra cara da ocupação israelita. Vemos a cara de não permitir às pessoas a construir casa e destruir as casas das pessoas. Temos leis que fazem quase impossível para os palestinianos a continuar a viver em Jerusalém. Uma das coisas que acho que devíamos falar mais disso, a lei israelita não considera os palestinianos de Jerusalém cidadãos de Jerusalém, são residentes, são pessoas estrangeiras. Então, todos os palestinianos têm um estatuto legal de estrangeiros. E isto faz com que elas tenham de permanecer em Jerusalém, ou se não residir em Jerusalém durante mais do que 3 anos, perdem o direito a viver em Jerusalém. É uma das leis, das muitas leis israelitas que estão lá para esvaziar o território palestiniano dos palestinianos. Israel aplicou a mesma lei nos anos 70 e 80 para os palestinianos da Cisjordânia. E na minha família, o meu pai perdeu o direito de estar na Palestina, porque saiu para estudar, para ir à universidade, saiu da Palestina, e como muitas das leis do Estado de Israel, a lei não era óbvia, não era comunicada. E depois de 3 anos, porque o meu pai não teve dinheiro para voltar durante os estudos, e decidiu voltar só depois de acabar a licenciatura, e quando ia voltar, percebeu que já não teve o direito de entrar na Palestina. Nessa altura, as autoridades israelitas mantiveram os bilhetes de identidade nas fronteiras. Então, as pessoas tinham que deixar o bilhete de identidade nas fronteiras e sair. E se aparecer depois de 3 anos, foram ditas simplesmente que já não têm o direito de estar lá na Palestina. O que acho muito interessante, na maneira que Israel tem feito tudo para acabar com a presença dos palestinianos na Palestina, é que tem a capacidade de fazer tudo de uma maneira legal, institucionalmente aceitável. Então, é um Estado que discrimina dentro da lei. A discriminação não é só na prática, não é só na aplicação das leis, mas as leis mesmo são discriminatórias. A discriminação também acontece com os palestinianos dentro do Estado de Israel. Então, palestinianos que têm a nacionalidade israelita, são os palestinianos que permaneceram nas aldeias e nas cidades palestinianas ocupadas na guerra de 1948 e foram forçadas a adquirir a cidadania israelita. E quando falamos da única democracia no Médio Oriente, esquecemos de falar da discriminação institucional, da discriminação sistémica contra estas pessoas. Então, estas pessoas não têm os mesmos direitos que as pessoas judaicas, dos judeus em Israel. Há muitas leis que discriminam contra elas, mas se calhar vou mencionar 2. A primeira lei que vou mencionar tem que fazer que é comprar terra ou comprar casa. Há bairros dentro de Israel que não se pode comprar casas lá para não judeus. Então, os palestinianos, israelitas, muçulmanos e cristãos também, não têm o direito de adquirir casas em alguns bairros, porque só os judeus podem comprar estas casas. Isto é por lei, não é prática, não é que as pessoas recusam vender casas para palestinianos. Por lei não têm este direito de comprar casas lá. A outra lei é a lei de reunificação de famílias.
Então, um israelita judeu a casar com uma pessoa estrangeira tem o direito de trazer esta pessoa para viver com ela no país. Isto acho que faz sentido, o básico direito, um direito básico. Mas as pessoas não judeias, palestinianos, israelitas, não têm este direito. Então, se uma pessoa palestiniana com cidadania israelita se casar com uma pessoa de fora da Palestina, da Palestina, da Cisjordânia ou de Gaza, eles não podem viver juntos na Palestina, basicamente. Eles têm que emigrar, têm que viver no outro lugar. Há muitos outros exemplos. É isto. Por que estou a falar disso? Porque eu acho que estamos a perder a visão completa se não olharmos para todas as práticas do Estado de Israel, todas essas caras da ocupação israelita na Palestina. Estas não são todas, mas estas são caras, são dimensões que mostram que, ao fundo, a lógica colonial do Estado de Israel é a mesma. Em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém e também dentro das cidades palestinianas, em Nazaré, Haifa, Yafa, Raqqa, todas estas cidades, em todos os lugares, os palestinianos são, eu diria, a identidade palestiniana é atacada. O que acho também importante referir isso, agora é Israel tem uma capacidade criativa incrível a disfarçar isso, a esconder tudo isso. Então, não se fala da Palestina, já não se fala da Palestina, estamos a falar, e aqui eu digo Estado de Israel, mas diria também, e também os gerentes do mundo civilizado, aqui na Europa e na América do Norte, os média também. Há uma máquina de propaganda israelita que já conseguiu apagar a palavra Palestina do discurso. Não estamos a falar, não se fala nos médias, não se fala do discurso político da questão Palestina e Israel. Estamos a falar da guerra entre Israel e Hamas. Não, nem sequer estamos a falar da Gaza. Então, quando estamos a olhar, a ver as notícias aqui em Portugal, mas também no resto da Europa e da América do Norte, estamos sempre a ouvir falar da guerra entre Israel e Hamas. Não há Palestina. E isto faz parte exatamente da fragmentação da realidade palestiniana como uma dimensão importantíssima no projeto de aniquilação, que é o projeto israelita. Lá na Palestina, este projeto de aniquilação tem uma dimensão também que é muito, muito brutal. É a separação entre as comunidades palestinianas diferentes. E isto aconteceu passo a passo desde o início, mas acho que tudo agravou desde os anos 90. Desde os anos 90, palestinianos da Cisjordânia não podem ir visitar os amigos, os familiares em Jerusalém, não podem visitar os amigos familiares em Gaza e não podem visitar os amigos familiares em Nazaré, em Haifa, nas cidades palestinianas, nas aldeias palestinianas em Israel. Uma separação total. Checkpoints, mas também com bilhetes de identidade que são de cores diferentes para facilitar o trabalho dos soldados nos checkpoints. Então, a minha família vem de uma aldeia que foi destruída na guerra de 1948 e agora a maioria dos meus familiares vivem na Cisjordânia, no campo de refugiado de Calândia, mas também na cidade de Ramallah. Temos familiares que foram expulsos durante a guerra para Gaza. Então, tenho familiares em Gaza e outros também no campo de refugiado na Jordânia. E é impossível nós termos uma reunião de família. É simplesmente impossível. Para os familiares, a minha tia, a irmã do meu pai, que vive na Jordânia, precisa de um visto para visitar Israel
para entrar e visitar o meu pai. A família que está em Jerusalém é impossível. São 17 quilómetros a distância entre a minha casa, em Ramallah, a casa dos meus pais, e o centro de Jerusalém. Eu não tenho o direito de ir visitar. Como cidadã portuguesa, agora já sou cidadã portuguesa, em princípio, teria o direito de visitar a Jerusalém, mas não tenho o direito porque sou palestiniana. Então, todos os outros portugueses podem ir visitar, podem entrar, eu não tenho o direito. E esta separação é separação de 30 anos agora, entre a Cisjordânia, Jerusalém, Gaza e as cidades palestinianas dentro de Israel. Esta separação tem consequências incríveis. Tem consequências incríveis, diria, na dimensão mais forte, na dimensão mais importante na nossa resistência. Eu lembro quando o meu avô falava da Palestina. O meu avô nasceu em 1920, então conhecia a Palestina antes da criação do Estado de Israel. O meu avô sempre falava destas viagens que ela, nos anos 30, fez entre Nablus e Jerusalém. Viagem de pouco tempo. E depois falava de ir a comer peixe na faixa de Gaza, na cidade de Gaza. Esta é uma realidade que a minha geração não conhecia. E mesmo assim, desde que esta separação aconteceu nos anos 90, para nós, conhecer a Palestina agora faz parte de um esforço de imaginação. Não temos o direito de conhecer a Palestina, mesmo se viver na Palestina. Quando eu saí da Palestina para estudar, os meus sobrinhos sempre perguntaram. Então, eu estudava na Holanda. É muito longe, a Holanda é além do checkpoint. Porque para elas, para as crianças, o mundo, as fronteiras, são desenhadas pelas fronteiras impostas pelo Estado de Israel. E eu posso falar muito mais sobre estas caras feias do projeto colonial israelita, mas acho que é melhor, acho que são tempos difíceis, e pensar na Palestina agora é uma coisa muito pesada, mas acho que, como já disse no início, é só através da solidariedade que podemos sentir um pouco de conforto, mas também que podemos ver os povos do mundo a juntar na luta do povo palestiniano. E queria falar um pouco mais sobre a resistência e sobre a solidariedade. Então, felizmente, diria, mas também simplesmente, naturalmente, faz parte da natureza dos seres humanos, de nós, a humanidade. Enquanto houver injustiça, há sempre resistência. E a resistência na Palestina também tem muitas caras lindas. Começando pelo ato simples de persistir na Palestina, de continuar a viver lá, apesar de toda a opressão, apesar de toda a agressividade, de todo o desespero às vezes. Acho que persistir na Palestina é uma maneira de resistir. É a maneira mais simples, mais básica, mas também a maneira mais inspiradora, porque só continuar a viver como seres humanos, como pessoas que amam a vida, é um ato de resistência. Na Palestina, acho que isto é muito semelhante aqui, gostamos muito da comida e falamos muito da comida. E preservar a nossa tradição culinária faz parte da resistência. Falar do falafel, da maqluba, do azeite, do queijo, e continuar a falar disso, mesmo nos tempos mais difíceis, é uma coisa que nós fazemos na Palestina.
Eu acho que a solidariedade pode começar lá. Acho que podemos pensar, cada vez que falo da resistência, podemos imaginar a solidariedade. Então, nós na Palestina falamos de comida, cozinhamos. Eu acho que trazer a comida palestiniana aqui para Portugal faz parte da resistência também. E vocês ir à procura da comida palestiniana é um bom lugar para começar a solidariedade. Felizmente agora há lojas palestinianas, restaurantes palestinianos, mas há também eventos. O MPPM tem sempre feito um evento de solidariedade onde as pessoas comeram comida palestiniana. Acho que a beleza da resistência é que nos momentos de resistência quase conseguimos esquecer da opressão, quase conseguimos esquecer da força, da agressividade do Estado de Israel. A resistência a manter a ligação, então, a resistência em estar lá, na Palestina, continuar a viver lá, a resistência a manter a ligação, a manter a memória, manter a imaginação. E como disse, por exemplo, só acreditar que a Palestina existia é um esforço, é uma resistência. Eu acho que isto também é um convite para vocês. Quando falamos da Palestina, acho que temos toda a responsabilidade de pensar nas pessoas que estão a sofrer. Mas acho que também temos toda a responsabilidade de pensar nas pessoas que estão a conseguir criar alegria, a conseguir criar arte, cinema. Mais uma vez, comida, porque comida é muito importante. Das pessoas que estão a conseguir manter um pouco de normalidade dentro de tudo isso. Nos últimos dias, os dias da trégua em Gaza, para mim foram os dias mais dolorosos, mas também mais inspiradores, porque olhar para as pessoas que aproveitaram de que os bombardeamentos já tinham parados para ir procurar qualquer coisa que continua a existir debaixo dos escombros. Livros, fotografias, também roupa para o inverno, porque agora já está a ser frio, mas também tentar salvar pequenos objetos para nunca se esquecer de que existia, porque Israel está a tentar destruir tudo, está a tentar destruir a nossa memória. Eu, quando penso nas pessoas em Gaza, depois de todas estas guerras, esta capacidade de encontrar lugares de alegria é uma coisa, uma resiliência, uma maneira de ser resilientes, que acho que podemos também olhar para a inspiração lá. Então, temos que resistir por manter a ligação, a memória, a esperança, e temos que resistir por recusar as narrativas falsas que estão a ser propagadas nos médias, por recusar todos estes mitos. Há um livro muito, muito importante do historiador israelita Ilan Pappé, diz que tem o título 10 mitos sobre o Estado de Israel. Eu aconselho ler este livro, por exemplo. É um ato de resistência escrever o livro, um ato de resistência e de solidariedade de ler o livro. O livro está disponível também para descargar do site do editor grátis. Mas um dos mitos que temos que combater todos os mitos, as narrativas falsas, desde a primeira falsidade de uma terra sem povo para um povo sem terra, de que o Carlos falou, até a narrativa de uma guerra de religiões. O que está a acontecer na Palestina nunca foi uma guerra de religião. Nunca for a nossa luta na Palestina uma luta religiosa contra os judeus. Ao contrário, nós, como o Carlos explicou muito bem, o povo palestiniano tem sempre tido cristãos, judeus e também muçulmanos.
Israel quer criar um Estado religioso e por isso está a fingir como que se fosse uma guerra religiosa. Israel está a estabelecer uma supremacia religiosa, mas a nossa luta, a luta do povo palestiniano, é uma luta pela igualdade. O que queremos é igualdade para todos. Não queremos discriminar entre os palestinianos e os israelitas com base na religião. E combater estas narrativas falsas é importantíssimo. Recusar falar da questão da Palestina e Israel como se fosse uma guerra entre Hamas e Israel. Hamas é um movimento de resistência, é um dentro de muitos. Mesmo hoje, em Gaza, quem está a combater, quem está a ser atacado não é só o Hamas. Há grupos militares de todas as outras os outros partidos políticos palestinianos que estão a juntar ao Hamas na luta pela sobrevivência, diria, em Gaza. Então temos que recusar também a dualidade falsa que o apoiar o Estado de Israel sem reservas, estas são as palavras do embaixador israelita aqui em Portugal, ou ser considerados antissemitas. Criticar as políticas israelitas, dizer não ao genocídio em curso em Gaza, não é antissemita. E temos aqui em Portugal, como temos em todo o mundo, grupos judeus, de pessoas judeias, que estão contra a ocupação israelita. E eles sempre dizem não é nosso nome, e temos que amplificar estas palavras, temos que recusar esta dualidade falsa, temos que insistir que a luta palestiniana é uma luta pela liberdade, pela dignidade, pela igualdade entre todos. Então, a solidariedade acontece no cotidiano, falar da Palestina, aprender sobre a Palestina, ver as imagens do mar em Gaza estes dias, ver as imagens das pessoas que estão a ser oprimidas, ouvir as vozes delas, amplificar as vozes delas, lembrar da Palestina como existia antes e ter a coragem de sonhar de um futuro onde a Palestina vai voltar a existir, onde a Palestina vai ser o país onde todas as pessoas podem viver com igualdade. Acho que é importante ter isto, acho que é muito difícil nestes dias, enquanto estamos a olhar para o que está a acontecer em Gaza, e pessoalmente eu confesso, tenho momentos de total desespero. Eu penso, como é? Imaginam, vamos ter um cessar-fogo agora, e depois, estas pessoas que perderam as casas, que perderam familiares, muitos delas têm visto os corpos dos familiares e não conseguiram fazer nada. Há uma trauma coletiva, trauma pessoal, não há condições para a vida em Gaza. Então, há momentos, mesmo eu tenho este desespero, mas acho que temos que continuar a olhar para o futuro com esperança e continuar a ver que acho que parte do pior que estamos a viver é a impunidade israelita. Eu às vezes não acredito que Israel tem conseguido bombardear Gaza, bombardear bairros civis, casas, escolas, hospitais, ao vivo, sem condenação considerável das partes dos dirigentes do mundo civilizado. Esta impunidade, para mim, é o elemento, o fator, a dimensão mais problemática do que está a acontecer. E acho que a nossa resistência, tal como a vossa solidariedade, tem que ter como objetivo acabar com a impunidade israelita. Temos que apoiar todos os esforços que felizmente estão a ser feitos por políticos, também aqui na Europa, mas também por advogados, a responsabilizar Israel pelos crimes de guerra que tem cometido na Palestina. Eu diria que uma parte importante da solidariedade é de combinar o cotidiano
Não se esquecer de Gaza depois do cessar-fogo. Não se esquecer da Cisjordânia quando não vemos as notícias todos os dias sobre... Porque o projeto colonial israelita vai continuar, mesmo quando não estamos a ouvir sobre o que está acontecendo na Palestina. E a nossa resistência do povo palestiniano, tal como a vossa solidariedade, tem que começar lá a nunca se esquecer do que está a acontecer e tem também que ser baseada na convicção que com esforço coletivo, nós vamos conseguir acabar com a impunidade israelita. Temos que ter isso como objetivo, acabar com a impunidade israelita, responsabilizar Israel pelos crimes que começou, acabar com o bloqueio de Gaza e começar a trabalhar para uma Palestina independente, porque é o único caminho para a paz, é o único caminho para a paz, para os palestinianos, para os israelitas, para todos os países no Médio Oriente, eu diria também para todos os países do mundo, porque o comércio de armas que está a ser apoiado e está a ser incentivado através da guerra, do projeto colonial israelita, é também uma ameaça para a paz no resto do mundo. Então, temos que continuar a ter a convicção que isto é injusto. A luta do povo palestiniano é uma luta pela justiça, a justiça é inevitável. Temos que contribuir para que seja em breve, para que não demorar muito tempo até que isto acontecer. Eu acho que a solidariedade é o único caminho para impor a justiça, para restaurar a justiça e para chegar ao futuro de paz na Palestina, em Israel e em todo o mundo. Eu queria só acrescentar duas notas breves, até na sequência de alguns comentários que foram aqui deixados no chat. Um sobre a posição de Portugal. É verdade que Portugal votou na Assembleia Geral das Nações Unidas a resolução exigindo o cessar-fogo. Isso é algo relevante, porque poucos países europeus o fizeram. Eu peço desculpa, tenho que ir ali abrir a porta ao meu gato que quer sair daqui. Peço desculpa. Peço desculpa. Portanto, dizia eu, digamos, foi uma posição importante porque poucos países europeus tiveram a coragem de votar de forma clara a exigência do cessar-fogo. Dito isto, nós não podemos estar, digamos, não podemos estar, e é verdade que Portugal tem assumido na Assembleia Geral, nos fóruns internacionais, uma posição favorável à solução de dois Estados, reconhecendo os direitos do povo palestino, etc. Dito isto, nós não podemos estar satisfeitos com a posição do governo português e das instituições portuguesas. Já aqui foi referido aquela lamentável cena do Presidente da República junto do embaixador que representa a autoridade palestina em Portugal, que é uma cena absolutamente inaceitável, indigna de um chefe de Estado, indigna a todos os títulos e inaceitável. Mas eu falo também do governo português. Desde 2014 que a Assembleia da República aprovou uma resolução recomendando ao governo português o reconhecimento do Estado da Palestina. Essa resolução essa recomendação nunca foi aceita. Ou seja, nunca foi concretizada. O governo português nunca reconheceu o Estado da Palestina. O governo português, o mesmo, que diz que é favorável à solução de dois Estados. Dir-me-ão, bom, mas isso o reconhecimento é uma coisa simbólica. Pois, é verdade, é uma coisa simbólica, mas era uma medida política relevante e de grande significado. Coerente, aliás, com a ideia que o governo português diz defender da solução dos dois Estados. Já reconhece o Estado de Israel, por que não reconhecer o Estado da Palestina? O que é que impede
que Portugal reconheça o Estado da Palestina. Para além disso, há algo que nós nunca vamos esquecer. O que eu disse há pouco, o que nós estamos a viver não tem paralelo na nossa história. E cada um de nós, pessoas, instituições, vai ser responsabilizado por aquilo que aconteceu. E eu pessoalmente, eu gosto de falar, se me permitem, em nome pessoal, eu nunca vou esquecer que o governo português autorizou o massacre que está em curso na faixa de Gaza. Ao repetir a frase à saciedade, Israel tem o direito de se defender, Portugal autorizou o massacre. Porque, repito, toda a gente sabia que era isto que ia acontecer. Toda a gente sabia. Ninguém pode alegar desconhecimento, ignorância ou ter sido apanhado de surpresa. Ninguém. Toda a gente sabe que era isto que ia acontecer. Israel nunca, quando nós ouvíamos na televisão os dirigentes políticos dizerem o reconhecimento do direito de Israel a defender-se no quadro legal do direito humanitário. Toda a gente sabe que Israel nunca reconheceu a aplicabilidade do direito humanitário nos territórios ocupados em 1967. Mas quer dizer, há legiões de juristas de Israel a defender isto nos fóruns internacionais, não é novidade para ninguém. Israel sempre rejeitou que a Quarta Convenção de Genebra fosse aplicável aos territórios palestinos ocupados em 1967. Portanto, estava na cara que Israel não ia respeitar lei de coisa nenhuma. Como, aliás, não respeitou em 2009, nem em 2014, nem todas as ofensivas sobre Gaza. Israel alguma vez respeitou o que fosse o direito internacional humanitário. Portanto, toda a gente sabia que aquela frase significava uma luz verde para o que aí vinha e o que aí veio foi o que está a acontecer. Na verdade, a única novidade naquilo que está a acontecer em Gaza é a escala. Porque atacar hospitais, Israel sempre os atacou nas várias ofensivas anteriores. Atacar escolas que funcionam como centros de refúgio para as populações deslocadas sempre aconteceu. Isso está documentado. No relatório Goldstone, por exemplo, sobre uma das ofensivas, isso está largamente documentado. Ao contrário do que dizem, o uso de escudos humanos, o uso de pessoas civis capturadas e que são colocadas à frente das patrulhas do exército de Israel, às vezes presas a jipes e a carros militares para entrar nas aldeias, isso está documentado por todas as organizações, investigações internacionais, organizações de direitos humanos. Portanto, toda a gente sabia que isto ia acontecer. Portanto, ninguém e quem pronunciou aquela frase sabia que era isto que ia acontecer. Uma segunda nota. Apareceu aqui no chat a pergunta, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que todos nós podemos fazer coisas. A primeira coisa que podemos fazer, os que estiverem em Lisboa, é amanhã estarem no Martim Moniz a partir das 18 horas num ato público de solidariedade com a causa do povo palestino. Porque nós não acordamos para a questão palestina no dia 7 de outubro. Nós, todos os dias 29 de novembro, de todos os anos, estivemos a dizer que há uma injustiça a acontecer e que isso que agora alguns chamam o tempo em que havia paz e moderação foi o tempo em que se impôs o regime que a Dima acabou de descrever. Aquilo que a Dima descreveu, aquelas leis, o regime de fragmentação e destruição do tecido social palestino, tudo isso aconteceu, aspas, muitas aspas, em tempo de paz, em que a Palestina, na altura, não abria noticiários, nem sequer tinha direito a notícias. E tudo isso acontecia. Portanto, primeira coisa, cada um de nós, amanhã no Martim Moniz,
ou em tantas outras iniciativas que por aí acontecem. Depois, estou a falar para professores. Contactos com escolas palestinas. Estabeleçam relações relações, cooperação, iniciativas. Hoje existem estas tecnologias do Zoom, dos Google Meets, dessas coisas todas. Falem, mantenham contacto com as pessoas. Deem um contributo para fazer sentir às crianças, aos colegas, professores palestinos, que não estão sozinhos, que a sua luta não é solitária, que cá fora nós conhecemos a sua luta, somos solidários com ela e estamos disponíveis para fazer da sua luta, para transformar a sua luta na nossa própria voz, darmos voz aos seus sentimentos, à sua luta para criar vida, para resistir à desumanização. Depois, perdão, portanto, iniciativas com outras escolas palestinas, trocar informações, contactos, conhecermos uns aos outros, sermos capazes de enfrentar esta lógica de desumanização que nos querem impor. Esse é um enorme contributo que nós estamos a dar, não só à solidariedade, não só a alargar o conhecimento em Portugal sobre a causa do povo palestino, mas também a transmitir um abraço forte de encorajamento, de partilha, de comunhão com os professores e com as crianças e com os jovens palestinos. Depois, tomadas de posição. As escolas foram bombardeadas, colegas nossos foram mortos, os diretores dos 2 principais hospitais da faixa de Gaza estão presos sem nenhuma acusação até agora e ninguém sabe a que propósito é que eles estão presos. Nós podemos tomar a nossa iniciativa e fazer ouvir a nossa voz enquanto professores, dizendo: nós estamos solidários com os nossos colegas. As escolas não são lugares de guerra, as escolas são lugares de encontro, são lugares de refúgio, são lugares de semear valores de humanidade, de democracia, de liberdade, e têm por isso de ser respeitados. E quem não os respeita comete um crime. E nós devemos transmitir esta voz e organizar colegas, outras pessoas, para que esta voz se faça ouvir. São pequenos contributos, mas acreditem, estes pequenos contributos são de um enorme significado, são de uma enorme valia para alargar em Portugal a consciência e o conhecimento sobre a luta do povo palestino, para fazermos cada vez mais, os que estamos nas manifestações, os que estamos na primeira linha da solidariedade com a causa palestina, mas também para que lá, na Palestina, na faixa de Gaza, em Hebron, em Jenin, em Nablus, se saiba que aqui em Portugal há quem esteja com eles. O povo palestino nunca mendigou nada. A única coisa que reclama é solidariedade. E a solidariedade da partilha, da comunhão, do gesto, do abraço de quem estamos juntos e continuaremos juntos nesta luta. É a única coisa que o povo palestino reclama. E digo, tem direito a reclamá-lo. Nós vamos continuar com essa solidariedade. Esta foi uma sessão, mas havemos de fazer outra, até em um momento mais propício à participação, até para não ficar a ideia de que nós fizemos agora porque está a acontecer o que está, porque nós quando decidimos fazer esta sessão, juntamente com a do Sara, ainda não estava a acontecer. Não é o que está, é o que agora se está a ver todos os dias, porque já estava a acontecer, por isso queríamos realizar esta sessão. E eu acho que ela teve ainda outro grande mérito, esta sessão, é que às vezes nós notávamos que quando falávamos com alguém sobre a situação, nomeadamente sobre a situação agora, era dito: pois está bem, um bocado a Marcelo, pois está bem, é verdade, aquilo não se faz, realmente é uma violência, mas... os tipos também no dia 7 de outubro, aquilo foi uma desgraça. E às vezes até as pessoas, para tomarem posição,
tinha que lá estar uma referência ao 7 de outubro, porque senão parecia que até lá nunca tinha acontecido nada. E, portanto, uma posição de solidariedade com a Palestina só seria possível se estivesse lá a dizer, pois está bem, mas eles também não deveriam ter feito o que fizeram. Aliás, eu há dias também, lendo aqui aquela que tem saído nas notícias, também em jornais insuspeitos, estava a ler que havia aí qualquer coisa de um relatório das forças de segurança israelitas, que eles mesmos dizem que muitos dos mortos no dia 7 de outubro poderão ou terão mesmo sido provocados por disparos de helicópteros e não só, e da tropa israelita, que de uma forma indiscriminada disparou sobre o festival, matando palestinos, matando judeus também, que lá estavam, portanto, israelitas, e portanto, estas coisas. Talvez um dia se descubra melhor o que é que aconteceu ali naquele dia, né? Mas não é que fosse bonito, mas talvez um dia se descubra melhor o que é que aconteceu e porque é que aconteceu aquele dia, que também se calhar era importante um dia todos sabermos isso. Pode ser difícil, mas termino dizendo que da nossa parte estamos também convictos que a Palestina vencerá e que a existência de um Estado palestino naquele território, aí sim, porque é um povo para um território que é seu e, portanto, tem direito a estar nele, num Estado que deve também ser o seu. Obrigado a Dima, obrigado ao Carlos. Vamos nos encontrar nestes caminhos da solidariedade, porque toda a solidariedade será pouca, sejamos professores ou outros. Interessa é que sejamos cidadãos, defensores da democracia e do direito de cada povo à sua liberdade e ao seu, já agora ao seu território, ao seu Estado. Obrigado, Dima. Obrigado, Carlos.